E chegou aquele momento da gente, então, avaliar, analisar, destrinchar o que aconteceu com Leclerc. Vamos começar, então, com a imagem do circuito? Vamos, tudo que a gente vai falar aqui é o que é um achismo, né? É o que a gente imagina. Você quer botar o seu fora da reta já. No nosso, no caso. Bom, não, mas são análises de dados. São dados. Logo de cara, Kalinka, o Verstappen, ele parou na volta, se não me engano, 16, para trocar pneus. Exato. Na volta 16. Então, o que a Ferrari, nesse momento, poderia ter feito? Tem duas opções. A Ferrari poderia ter feito o que, por exemplo, fez na Áustria, que é, quando a Red Bull parou, eles darem mais voltas, estenderem o stint, o primeiro stint, para, mesmo que perca a posição na pista, para no segundo stint ter uma situação de pneus muito melhor e conseguir atacar a Red Bull, que é o que eles fizeram na Áustria. Aqui, se isso era estratégia ou não dá para saber. Eu vou te falar o que eu acho. Eu acho que não, justamente começando por esse mapa. Logo na volta seguinte, que foi a volta que o Leclerc começou! Rodou. Leclerc. A gente veio aqui, eu trouxe hoje essa ferramenta, deixa eu ver se aparece aqui. Olha só, essa ferramenta não dá. Tem que ser nessa câmera aberta. Deixa eu ver, vai. aqui dá, ó, dá até umas bocadas aqui. A gente vê o seguinte, o Leclerc nessa imagem aqui, o que é essa parte roxa? Todos os circuitos de Fórmula 1, eles têm também os mini setores, não só aqueles 3 setores, que a grande maioria dos circuitos tem 3 setores, aqui tem os mini setores. Tá muito bom você. Isso aqui é uma ferramenta de altíssima tecnologia. Nesse setor aqui, a gente vê que o Leclerc já fez um setor roxo, ou seja, foi o mais rápido da prova naquele momento. Então, o que normalmente as equipes fazem é o seguinte, para não tomar o famoso undercut, o que é undercut? É o que o Verstappen fez. Para uma volta anterior, para antes da Ferrari, antes do que o Leclerc, coloca um jogo de pneus novos para tentar sair do box mais rápido para, quando o Leclerc parar, ele voltar atrás do Verstappen. Então ali o Leclerc já faz um setor roxo, de novo pegar essa aqui, e logo na sequência, Kalinka, ele acaba rodando e a gente tem outras imagens que o nosso querido capitão, se tiver acordado, vai colocar na tela pra gente. Tá acordado aí, capitão? Vamos ver. Acordado ele tá lá, ó. Vamos começar aqui de novo por essa imagem de cima. A gente vê que na curva que o Leclerc rodou, né? Aqui do lado esquerdo a gente tem a coluna do não rodou. Não rodou! E aqui a coluna do rodou. Então logo de cara a gente vê a seguinte coisa. Chegando na curva, a gente vê que o Leclerc nessa imagem da coluna que ele não rodou, ele chega a 183 por hora na volta que ele rodou, na curva que ele rodou. Na volta que ele rodou, a 194, ou seja, são 11 km mais rápido. Aqui, Kalinka, nessa imagem de baixo, a gente vê a seguinte coisa. As duas velocidades estão as mesmas, e a gente vê que ele está no mesmo ponto de fato da pista, que essa marquinha aqui ó, de frenar, a gente vê nos dois lados da tela. Você gostou disso aqui, né? Eu tô adorando, professor, vai lá. Não, se colocar o dedo, eu dou a mordida. Só que, apesar dele estar na mesma velocidade, tem uma coisa muito importante aqui que a gente vai ver. A gente vê que do lado direito, que é no momento que ele rodou, ele está com essa luz aqui, essa barrinha inteira acesa, que é a barrinha do freio. A parte vermelha. Ele está com bastante pressão no freio. Nessa aqui, ele já está sem nenhuma pressão no freio, ou seja, ele já está sem o pé no freio. Então, o que isso aqui quer dizer? Como ele se atirou um pouco mais na curva e chegou um pouco mais rápido, por isso a gente vê 11 km de diferença, que é uma diferença substancial, ele tem que chegar e carregar mais tempo o pé no freio. Tanto nessa imagem a gente vê isso, assim como nessa imagem aqui, mesmo ele estando 2 km mais lento, ele continua com o pé no freio e aqui ele já está sem pressão no freio. O carro tem um comportamento completamente diferente numa curva, mesmo quando ele está na mesma velocidade de uma volta em relação à outra, uma você com o pé freando com força, a outra você não freando nada. O carro tem um comportamento completamente diferente. Então, para mim, o que aconteceu foi o seguinte: o Leclerc fez uma coisa que é o que você tem que fazer como piloto para se proteger do undercut, que é dar uma volta o mais rápido possível para ir para o box, trocar o pneu e torcer para que você não seja ultrapassado pelo undercut. Só que essa volta que você dá mais rápido, Kalinka, sempre o risco de acontecer qualquer erro, ele aumenta. E para mim, o que aconteceu com o Leclerc foi isso. Ele foi dar a volta voadora para ir para o box, trocar o pneu e se proteger do Verstappen. E aconteceu um erro. O que aconteceu? Que, Kalinka, para mim, é uma coisa assim, faz parte. Lógico, eu vejo muitas pessoas, até os próprios jornalistas, fazendo uma pergunta, assim, aquela pergunta que eu vou te falar, eu não acho legal quando eu vejo um jornalista fazendo uma pergunta
quase que querendo machucar o cara. Uhum. No caso do Leclerc. Eu vejo jornalistas falando assim, não, você acha que você tem que arrumar um terapeuta, ou que você não aguenta pressão, ou que não sei o quê. Então, assim, logo de cara, eu acho que um erro desse que todo piloto já fez, Verstappen, Leclerc, Hamilton e todo mundo, Senna, você dali para frente começar a colocar um monte de questões ali em cima da mesa, realmente eu acho uma coisa que, primeiro, totalmente inadequada, sem fundamento. Essa questão de erros é muito relativo, porque nesse momento parece que o Leclerc errou demais com um único erro. Uhum. Se daqui para o final do ano, o Verstappen, por exemplo, que é o seu principal rival, tiver 3, 4 erros, esse erro que hoje é demais vai virar de menos, porque daqui a pouco, se o Verstappen comete 2 e ele só tem esse, ele vai Já ter foi. metade dos erros do Verstappen, por exemplo. Mas, de qualquer forma, eu acho que foi... foi um erro, o próprio Leclerc disse isso. Ele admitiu no final, né? Inclusive, uma frase forte, né? Que ele não merece ser campeão se Mas isso continuar que ele- errando assim. Isso é uma coisa que é comum também, Kalinka, para um piloto ou para qualquer atleta, esportista de alto nível. Quando você comete um erro, você realmente você fica muito chateado com você mesmo, você se coloca até mais para baixo do que você é. Aham. Entendeu? O Leclerc é um cara que eu acho que é muito legal essa postura dele. Eu digo legal é o seguinte, muitas vezes os pilotos ou qualquer esportista, quando cometem um erro, começam a inventar desculpa. Não foi o vento, foi a luz, foi o sol, foi a lua, não sei o quê. Ele não fez isso. Ele chamou a responsabilidade para ele. E, obviamente, por estar chateado, tenho certeza que hoje a visão dele já é diferente do que no calor da emoção. Ele não admite, e um cara de ponta não admite cometer erro. Por mais que seja uma coisa, entre aspas, normal, você fala assim, eu me dedico, eu treino, eu sou bom nisso que eu faço, que no caso do Leclerc é bom. E quando você vai Uma lá... equipe de ponto Estão na disputando equipe de porra, disputando um campeonato, todo- tô ali recuperando não sei o quê, o cara se acha a pior pessoa do mundo naquele momento. Mas isso é uma coisa do calor da emoção, daqui a Claro. pouco ele vai ver que isso que aconteceu com ele. Todas as estrelas já cometeram erros. Inclusive o Max Verstappen, né? O Christian Horner falaram no Lógico. final da corrida. Tá legal esse envolvimento das equipes, né? Principalmente Red Bull, Ferrari, que eles falaram, aconteceu com ele, poderia ter acontecido com qualquer um, né? Não, os dois, porque muitos jornalistas, né, de uma maneira que, de novo, na minha opinião, um pouco maldosa, chegaram tanto para o Verstappen quanto para o Horner e falaram assim, não, vocês acham que o Leclerc trincou sob pressão, ou que não, é um piloto que erra muito, não sei o quê, e os dois falaram a mesma coisa, foram entrevistas que eu vi separadas, falaram assim, não, isso aí é fácil de acontecer o que aconteceu com ele. E isso não quer dizer que ele não seja um piloto capaz, ou que ele não seja um piloto que vai ganhar um título, ou nada disso. O Verstappen ainda falou uma coisa e falou assim, olha, isso é uma coisa que pode acontecer comigo amanhã ou depois. Exato. Então eu realmente acho muito, muito legal, eu bato bastante nessa tecla, porque eu acho que o esporte é uma ferramenta de passar mensagens boas para o mundo inteiro, principalmente para os jovens e para as crianças, e quando a gente vê um competidor sendo solidário ao momento difícil do outro, eu acho que realmente é uma coisa de se aplaudir, e na minha visão, Kalinka, é uma coisa que é verdadeira. Não é que o Verstappen está falando isso para dar uma de bom moço e nem o Christian Horner. Eu acho que realmente eles É porque falaram não de foi coração. muita cara do Verstappen Não, ficar e não fazendo precisa, joguinho. e não precisa não. também, é realmente muito legal. Mas uma coisa muito legal, já é legal você receber isso, eu acho que de outras equipes. E a relação dos dois tá muito legal, né? A gente Sim. fala isso desde o começo do campeonato, os dois subindo no pódio, Ferrari e Red Bull, enfim, tem uma cumplicidade diferente. Eu achei muito fofo, até peguei aqui, o depoimento do Sainz, que é o piloto que tá disputando, essa posição dentro da equipe, porque existe essa briga Sim, e tá claro, é. aberta pela própria Ferrari, né? Batia Binotto falou isso, que o Sainz e o Leclerc estão abertos para brigar por essa posição de primeiro e segundo piloto. Ele escreveu assim, saiu uma aspas dele, né, do Sainz. Eu errei na corrida anterior, o Charles errou na França. O Max poderá errar, as coisas acontecem. O erro do Charles apenas mostra que não é fácil estar no limite do carro o tempo todo. E isso provavelmente me custou no início do ano alguns erros que eu não deveria ter cometido. Os erros ensinam também. Então, acho que o Leclerc daqui pra frente, se ele tiver uma cabeça bacana, e assim, eu acho que mexe com isso, né? Que mexe com o piloto, mas é impressionante o quanto um piloto consegue se reerguer de uma corrida para outra em uma semana em viagem. Não é que uma semana Sim. tô de boa. Não, e uma trabalhando, semana né? trabalhando. Não, trabalhando. Impressionante a força dos pilotos. Mas eu achei muito legal essa declaração do Sainz. Não, muito legal. E outra declaração que foi muito legal também, que é verdade também, todas são verdadeiras, é o seguinte, o Verstappen falou assim, olha, eu realmente fiquei até chateado. Um dos motivos que ele ficou chateado é o seguinte, ele falou, pô, a disputa estava legal e ia continuar legal.
E Kalinka é completamente diferente. Ganhar é sempre bom. Mas é diferente quando você ganha disputando ali da maneira forte, bem disputada, do que você pegar, largar em primeiro e ganhar, ou você tá disputando o cara quebra, que é o bate, e você ganha. Ganhar é bom, mas é muito mais gostoso, muito mais divertido, e a gente tem que pensar também que esses pilotos, eles têm o privilégio de trabalharem com uma coisa que eles amam. Então, o que eles amam é correr, é competir, é disputar, é passar, ser ultrapassado e bater roda e tudo mais. Então, isso é uma coisa que do kart, até o final da carreira de qualquer piloto, é o que eles gostam de fazer. Então, por opção, se você falar para qualquer um desses pilotos, você quer largar, abrir 20 segundos do segundo e ganhar, ou você quer ganhar uma corrida na última volta lá disputando, todo mundo vai querer ganhar disputando. Então, realmente, é muito legal a gente ver também essa vontade de estar ali naquela batalha por parte do Verstappen, quando ele falou em relação ao Leclerc, fala assim, poxa, foi uma pena porque estava muito disputado e ia continuar disputado até o final.